Hora de falar sobre o São Paulo e um erro de R$ 1 milhão. Contei para vocês no final de semana sobre a possibilidade de o tricolor comprar Gustavo Santana. Artilheiro do time no Campeonato Paulista Sub-20, são 8 gols marcados em 18 partidas. Pois bem, Gustavo Santana pertence ao Cuiabá e está emprestado até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. E o tricolor acabou por utilizá-lo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, sem saber que sua utilização acarretaria numa multa de R$ 1 milhão. Tanto o São Paulo não sabia que o Gustavo Santana entrou nos minutos finais, ele jogou apenas 6 minutos. Cuiabá fez valer a cláusula e passou a cobrar o São Paulo, que decidiu não pagar. O que o Cuiabá fez foi a Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar essa grana. Só para você entender, R$ 1 milhão equivale a mais do que aquilo que está estabelecido como opção de compra. Para que o São Paulo fique com o Gustavo Santana, vai haver necessidade de desembolsar R$ 700 mil por 60% dos direitos econômicos. E o Cuiabá já disse que não vende o atleta por esse valor se não houver o pagamento da multa rescisória. Até por isso, o futuro do Gustavo Santana hoje é bastante incerto no tricolor, mesmo com números bem interessantes. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar teve nova lesão muscular. O problema agora é na panturrilha esquerda, nenhuma data de retorno. O Oscar parece não conseguir jogar desde que voltou da China. Importante lembrar que o seu custo é de R$ 2.300.000 por mês. Bora falar agora sobre o Grêmio, que resolveu cobrar de forma pública São Paulo e Botafogo. O presidente Alberto Guerra deu uma entrevista ao Band Esportes, deixando bem claro que os dois rivais da Série A ainda seguem inadimplentes com reforços contratados recentemente. Frase do presidente: são dois clubes que devem ao Grêmio. Tem parcela em aberto do São Paulo pelo Ferreira e do Botafogo pelo Nathan Fernandes. Quero começar explicando sobre a contratação do Ferreira. São Paulo se comprometeu a pagar $2,5 milhões por 35% dos direitos econômicos. Primeira parcela foi paga com atraso, mas o tricolor conseguiu quitar $1,4 milhão. Restam ainda $1,1 milhão, ou mais ou menos R$ 5,9 milhões, que já estão atrasados. O caso do Nathan Fernandes é mais grave, porque envolve cifras maiores. A operação gira na casa dos $3 milhões fixos, podendo chegar até $7 milhões com bônus. O presidente Alberto Guerra não informou o tamanho da inadimplência, quanto o Botafogo deve, mas o que é certo é que John Textor tem mais uma dívida não paga. Esse dirigente, que conseguiu transformar do ponto de vista esportivo o Botafogo, é um dos maiores inadimplentes do futebol brasileiro. São inúmeros os casos do Botafogo relacionados a outros clubes, jogadores e empresários em que o Botafogo do Textor não faz pagamento, apesar de faturamentos extremamente altos. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Durante o final de semana surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar Luciano para 2026. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para perguntar se existiu alguma sondagem, proposta e se o tricolor tem a intenção de se desfazer do Luciano. A resposta do Júlio Casares, abre aspas, não teve nada, isso é balela. A informação que surgiu é de que o Fernando Diniz pediu a contratação do Luciano. Ele entende que o atacante de 32 anos de idade seria um enorme acréscimo para o Vasco, mas não senti nenhuma disposição do São Paulo em negociar o Luciano, a menos que seja por uma condição financeira extremamente interessante. E a notícia que surgiu é de que o Vasco pensaria em contratá-lo sem gastar muito dinheiro. Diante desse cenário, dá para imaginar que a chance de negociação é praticamente zero. Multa rescisória para clubes do exterior no vínculo do Luciano é de 40 milhões de euros. No futebol nacional, ela gira na casa dos 120 milhões. Importante registrar que o Luciano ganha 600 mil reais por mês. E apesar de ser um cara difícil no dia a dia, de muita contestação e reclamação, é alguém que entrega uma média de 20 participações em gol por temporada. Até pelo fato de ter um salário relativamente baixo no mundo do futebol, São Paulo vai engolindo o Luciano e deve mantê-lo para a próxima temporada, apesar dos gols perdidos nos jogos de ida e volta contra a LDU, o que acabou causando a eliminação do time nas quartas de final da Libertadores. Temporada atual do Luciano, de 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele é uma das peças importantes para tentar fazer com que o São Paulo, via Campeonato Brasileiro, garanta a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Hora de falar sobre o São Paulo, que fez pressão e deve ter seu pedido atendido em relação a Ramon Abate Abel e Hilbert Estevão. O árbitro em campo e o árbitro de vídeo da derrota do São Paulo para o Palmeiras não devem mais apitar jogos do São Paulo. É certo
que nessa temporada essa possibilidade está completamente descartada. Mas, a pedido do presidente Júlio Casares, a ideia é que esses nomes sejam vetados para sempre. Tem jogo do São Paulo, Ramon Abate Abel e Hilbert e Estevão estão completamente descartados. O Samir Chaldi, que é presidente da CBF e torcedor do São Paulo, ainda não cravou o aceite em relação a esse pedido, mas tem debatido com o Júlio Casares os prós e contras em relação a essa situação. Posso dizer que dentro do São Paulo há otimismo de que esse pleito será atendido e Ramon Abate Abel e Hilbert Estevão serão banidos quando os jogos forem do São Paulo. Só para lembrar, a divulgação dos áudios das conversas entre o árbitro em campo e o árbitro de vídeo só reforçou a revolta dos dirigentes do São Paulo para com a atuação dos dois. O São Paulo vencia por 2-0 quando teve um pênalti claríssimo a seu favor não marcado. Depois, o Andreas merecia cartão vermelho, também não recebeu o vermelho. Para completar, ainda existiram outros dois lances polêmicos no confronto entre Palmeiras e São Paulo. O Verdão venceu de virada por 3-2, resultado super importante para o Palmeiras na briga pelo título e péssimo para o São Paulo na disputa por uma vaga em Libertadores da América. Você, na condição de dirigente, o que você pensa a respeito dessa dupla? Você riscaria do mapa para sempre? Aceitaria que eles ficassem impedidos de atuar somente nessa temporada? Só para lembrar que tanto o Hilbert quanto o Ramon estão na geladeira por tempo indeterminado. Estou curioso para saber quando é que eles voltam a trabalhar. Colocá-los na geladeira durante a data FIFA é sempre muito simples, certo? Hora de falar sobre o São Paulo. Quero te contar que Rodrigo Nestor está perto de bater uma meta que pode garantir ao tricolor 25 milhões e 700 mil reais. Você vai lembrar que o Rodrigo Nestor havia sido emprestado ao Bahia no início dessa temporada. Logo de cara, por conta do empréstimo, o Bahia desembolsou 9 milhões e 400 mil reais. Ficou combinado que se o Rodrigo Nestor disputasse 25 jogos com pelo menos 45 minutos, ele seria comprado por 4 milhões e 800 mil dólares, que equivalem aos 25 milhões e 700 mil que eu disse agora há pouco. Pois bem, Nestor soma 21 partidas com a camisa do Bahia, com pelo menos 45 minutos, restam apenas 4 jogos, com a observação de que o Bahia ainda faz mais 12 partidas daqui até o fim do campeonato, uma delas contra o São Paulo, no dia 25 de outubro. Desde que chegou ao tricolor de aço, Nestor já disputou 40 jogos, com 6 gols e 6 assistências. Queria destacar que as duas últimas aparições do Nestor com a camisa do Bahia garantiram mais do que 45 minutos, o que aumentam essa expectativa. Ele tem jogado com mais frequência. Na derrota para o Botafogo, por exemplo, foi dele o único gol do Bahia no 2-1. Só para completar de vez sobre o São Paulo, lembrar que se o Nestor está perto de bater a meta, o Galopo, que estava emprestado ao River Plate, esse sim já será uma venda definitiva. O River Plate vai desembolsar mais ou menos 4 milhões de dólares para ficar com o meio-campista argentino. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar a melhora de Gonzalo Tapia com a camisa do tricolor. Quero te explicar como é que funciona se o São Paulo quiser ficar com um atacante chileno de 23 anos de idade que pertence ao River Plate. Tapia chega ao São Paulo com enorme desconfiança, até porque a passagem dele no River era horrorosa. 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. No São Paulo, em sua fase inicial, também não foi legal. Jogador demonstrando falta de habilidades, qualidade técnica discutível, mas retrospecto mais recente é bom. Nas duas últimas partidas com a camisa do tricolor foram 2 gols, contra o Palmeiras e também contra o Fortaleza. Tapia que já soma 10 jogos e 4 gols com a camisa do São Paulo, são números bem superiores, por exemplo, a da sua passagem no River Plate. O empréstimo do Tapia junto ao River Plate se encerra na metade do ano que vem. E o São Paulo ainda tem tempo para optar ou não pela compra do atleta. O São Paulo não quer confirmar ou admitir o valor fechado para a compra desse jogador, mas eu posso assegurar para vocês que essa opção de compra gira na casa dos 2 milhões de euros. Exatamente o mesmo valor que o River Plate desembolsou quando o contratou da Universidade lá do Chile. Só para arrematar em relação ao Gonzalo Tapia, além do crescimento com a camisa do São Paulo, ele também melhorou no futebol da sua seleção. Nesse final de semana, o Chile venceu o Peru por 2-1, amistoso internacional, e o Tapia teve uma das melhores notas em campo, além de uma assistência. Você, torcedor do São Paulo, já está convencido de que Tapia tem qualidade para jogar no tricolor? Você pensaria em contratar esse jogador em definitivo? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.